Bom dia, meus irmãos, meus queridos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Graças a Deus, nesta manhã, Deus nos agraciou com a sua bondade, com a sua misericórdia e nos deu o privilégio de podermos acordarmos, com vida, com saúde, podermos ver o sol brilhar mais uma vez. Tudo isso é a graça de Deus, é o amor de Deus por cada um de nós. Agora nós vamos estudar a nossa lição. Através da nossa lição nós vamos às Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, a inspiração, a palavra inspirada. E para isso, meus queridos, nós precisamos do Espírito de Deus que o inspirou, para que ele também nos ilumine para compreendermos a vontade de Deus para cada um de nós. E por isso eu quero orar com você neste momento. Ó Deus amado, querido, nosso bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã o Senhor bondosamente nos deu esta alegria, este privilégio de podermos voltarmos, ó Pai, à nossa sala, os meus irmãos e eu, para estudarmos a tua santa palavra, que é o pão sagrado, o pão da vida, o pão que traz vida. Por isso te pedimos a unção do Espírito Santo, que da mesma forma que ele o inspirou, que ele possa também nos iluminar, a fim de que nós possamos compreender, ó Deus, a tua santa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, a nossa leitura de hoje tem como título da nossa lição Judá e Tamar. Nós vamos meditar no capítulo 38 do livro de Gênesis. E aqui conta uma história. A princípio, meus queridos, muito chocante. Uma história muito triste, tá? Porque como nós estamos estudando esta lição, propriamente nestas últimas semanas, e nós temos aí estudado sobre a família, começando de Abraão, Isaac, Jacó, e agora Judá, que é a lição de hoje, tá? É um dos filhos de Jacó, irmão de José. Na verdade, Judá, ele foi um dos irmãos que não concordou de maneira nenhuma que José pudesse ser morto, eles sujassem as mãos com o sangue inocente de José, o seu irmão, onde havia ali um plano, uma conspiração para que José fosse morto. Tá? Judá foi aquele que idealizou a ideia de que José deveria ser vendido para os ismaelitas. E assim, eles estariam dando ali uma disciplina para o irmão, já que eles não gostavam dele, mas pelo menos eles não estavam sendo culpados do sangue que seria derramado do seu próprio irmão. Tá? Depois de todo aquele problema, aquela situação, José foi vendido, foi levado pelos ismaelitas para o Egito. Judá, então, ele se desliga dos seus irmãos, ele volta para casa, triste, descontente pelo fato acontecido, pelo engano do pai, de tê-los enganado ao pai, sinuando que José tinha sido morto por algum animal selvagem. E Jacó, queridos, estava sofrendo muito com a perda, aparentemente a perda do seu filho, José. Mas tudo bem. Queridos, Judá, ele se envolveu
num relacionamento com uma cananita, né, dali da terra de Canaã, uma moça pagã, uma moça que adorava ídolos, que não conhecia Deus, mas Judá ele se envolveu nesse relacionamento. Você pode perceber, meus queridos, que a tendência dessa família é cada vez mais, né, e entrando assim, vamos dizer assim, num beco sem saída, aparentemente. Né? Cada vez mais eles estavam se enrolando. Né? Quanto mais Deus pedia, quanto mais Deus ensinava, quanto mais Deus dizia que não era desta forma que eles deveriam segui-lo ou vivê-lo, mas parece que eles estavam amando e gostando do erro, do pecado. Tá? Muito bem, Judá, ele teve 3 filhos com essa moça, tá? Onã e Selá, eram os 3 filhos. Tá? O próprio Judá arrumou também de uma pagã, né, chamada Tamar, que é o título da nossa lição de hoje, a história que nós estamos estudando, para casar com seu primeiro filho, tá? O primogênito dos seus filhos, chamado Tá? Mas esse rapaz, filho de Judá, era um moço tão desobediente, tão rebelde, tão maldoso, tão mau, que o próprio Deus permitiu que ele não vivesse mais com tanta maldade que ele praticava, tanto para com Deus e para com os seres humanos, com as pessoas também. Tá? Mas naquela cultura, meus irmãos, quando um rapaz casava com uma moça e ele vinha a falecer por alguma maneira e ele não deixava descendência, por obrigação, o seu irmão deveria casar com aquela viúva para suscitar, né, uma descendência ao irmão que o morreu. Tá? E nesse caso, Onã casou com Tamar, só que também não teve filhos. E ele também era um rapaz tão maldoso, tão ruim, né, que infelizmente Deus também permitiu que ele perdesse a sua vida para que ele não vivesse causando tanta maldade à humanidade. Tá? Sobrou quem? Sobrou Selá. Só que esse menino ainda era muito adolescente, ainda muito jovem, né? Ainda não tinha aí como casar para suscitar uma descendência aos 2 irmãos que o havia morrido. Tá? Selá ainda era muito adolescente, ele não tinha condição nenhuma, tá, naquele momento de prosseguir casando com Tamar. Então, o conselho de Judá foi que Tamar voltasse para a casa dos pais, né, e permanecesse ali na casa dos seus pais até que esse menino crescesse e tornasse homem, para que ele pudesse casar com ela. Tá? Nesse período, nesse meio tempo, meus queridos, Judá ficou viúvo. Sua esposa morreu, tá? E uma certa feita, né, ele andando por um determinado caminho, Tamar, a sua nora, né, que estava aguardando o seu pretendente, né, o Selá, já se tornar homem para casar com ela, mas ela decidiu então assim, sabe, uma coisa bem terrível, a decisão que ela tomou. Ela decidiu vestir-se como uma prostituta e ficar, né, em um determinado caminho, uma estrada, geralmente onde claro que algumas prostitutas
né, ficava por ali, tá? E como se não bastasse a maldade, o pecado, tá? Judá, embora ele não sabia que era a sua nora que estava ali, envolveu com ela num relacionamento e teve um filho com ela. Foi contado que ela estava grávida depois de 3 meses e que ela havia adulterado, já que ela era esposa, não é, dos seus 2 maridos que morreram, e ela estava aguardando um irmão, não é, para que ele se tornasse homem, para que ela viesse a casar. Queridos, essa história, o que tem a ver essa história com o estudo da nossa lição de hoje? Tem a ver uma coisa muito importante, tá? Que em várias lições, pelo menos 2 eu quero mencionar aqui. Queridos, aquela mulher, Tamar, ela deveria, conforme a cultura daqueles dias, ela deveria morrer. Ela deveria ser queimada. Porque aos olhos daquele povo, naquela história, ela era uma prostituta. Ela não tinha marido e estava grávida. Tá? Mas, queridos, o próprio Judá, que era um daqueles que o deveria condená-lo, por ele ter um relacionamento com ela e naquele exato momento ele não tinha dinheiro para pagá-lo como uma prostituta, ela exigiu que ele deveria deixar ali, vamos dizer assim, um cheque, como se fosse um cheque pré-datado. Tá? Você vai voltar depois para vir me pagar. A promessa era que ele deveria levar para ela um cabrito, né? Era algo que eles tinham muito, né, naquela época, que era a criação de animais, tá? De cordeiros, né, de bois, enfim. Então foi prometido para ela que ele o daria um cabrito para ela. Ela, quem sabe desconfiando, né, exigiu que um sinal deveria ser ali dado como promessa de que ele voltaria exatamente para executar o pagamento. Muito bem. E ela exigiu que ele deixasse ali o seu anel, tá? Um cordão, queridos, e foi a salvaguarda daquela mulher. No dia em que ela estava sendo condenada a ser morta, ela apresentou exatamente para ajudar, né? E perguntou para ele se ele conhecia aquele cordão e se ele conhecia aquele anel, né, que estava sob o seu poder. Imagine só aonde Judá deveria colocar a sua cara, né? Mas, queridos, é aqui que eu quero chegar no ponto principal da nossa lição de hoje, tá? Judá, a sua nação, exatamente com esses 2 filhos gêmeos que ele teve com essa mulher, Tamar, prostituta, que, né, ele teve esse relacionamento com a sua própria nora. Foi dali, da sua descendência, tá? Que Jesus, o Messias, nasceu. Jesus, o meu Salvador e o seu Salvador, ele veio a este mundo, dessa descendência, que formou a nação judaica. E foi dali que Jesus nasceu. Foi dali que Jesus, no ventre, não é? No ventre de uma moça virgem, ele se encarnou.
tomando a nossa natureza, a minha natureza e a sua natureza carnal. Imagine só. Queridos, qual é a lição que nós precisamos tirar aqui? Se Jesus pôde salvar Tamar, se Jesus pôde salvar a Raabe, que era uma prostituta, se Jesus salvou Ruth, tá? Que não era uma judia. Se Jesus, meus queridos, salvou a esposa de Urias, tá? Que também teve um relacionamento com Davi. E que problema causado naquele casal? Davi e Batseba, a esposa de Urias. Queridos, se Jesus pôde salvar todo esse pessoal, e eu vou mais além, se Jesus salvou Pedro, se Jesus salvou Paulo e outros mais, queridos, que jamais, né, você introduziria estas pessoas no seu grupo de amizade. Se Jesus salvou, não existe nenhum problema impossível na sua vida que Jesus não pode resolver para você. Não existe nenhum pecado que você imagina que é tão grande demais e vergonhoso na sua vida que Jesus não pode perdoar. Que Jesus não pode te transformar. Que Jesus não pode mudar a sua vida e fazer você uma nova pessoa. Se Jesus salvou Tamar, salvou Raabe, se Jesus salvou Batseba, se Jesus salvou Davi, queridos, Jesus também pode te salvar. É por isso que Jesus disse: venha para mim do jeito que você está. Do jeito que você está. Nas minhas mãos, nos meus braços, nos meus caminhos, você não vai continuar vivendo como você está, mas pode vir do mesmo jeito, tá? Se Jesus salvou estas mulheres prostitutas, tá? Jesus pode salvar você. Jesus pode mudar a sua vida. Se Jesus salvou Davi, salvou Pedro, salvou Paulo, salvou tantos, Jesus pode salvar você. Para Jesus não existe tamanho de pecado. Não existe multidão de pecado. Jesus, ele quer apenas que você abra o seu coração, que você creia pela fé na sua redenção, na sua salvação e aceite como seu Salvador. E você será uma nova criatura, uma nova pessoa. Você pode sim, a partir de agora, começar a escrever uma nova história, andando em novidade de vida, porque Jesus está dizendo para você neste momento: se você me aceitar, se você abrir o seu coração, se você entregar a sua vida para mim, eu posso te perdoar todos os seus pecados. E simbolicamente, eu posso lançar nas profundezas do mar como uma forma de esquecer e nunca mais deles lembrarmos. E Jesus está dizendo para você: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma condenação há para você. Quando você abraça essa oportunidade, abraça essa oferta oferecida por Jesus de perdão, e quando você aceita-o como seu Salvador. Queridos, essa história é um exemplo para nós. Que família triste e problemática. Mas Jesus salvou. Jesus mudou. Jesus transformou toda essa situação horrível e péssima
em uma bênção. Nascendo o meu e o seu Salvador desta família, desta descendência que descendeu Jesus. Que Deus te abençoe. Que você creia exatamente nessa graça maravilhosa de Cristo Jesus e abra o seu coração para Jesus. Fique com Deus. Tenha um dia muito abençoado na graça de Cristo Jesus. Amém.